nós. Precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no nosso programa Linha de Frente. Que privilégio tê-los essa noite aqui para mais um programa. Mais de um ano estamos trabalhando nessa plataforma. Quero agradecer, como sempre faço, todas as pessoas que fazem dessa plataforma a melhor plataforma da área de segurança, da área de inovação, CT Hub, Adalberto Benhaja, Christian Visval, o Pedro que está aqui, o Bruno Cavalcante, Kleber Reis, meu amigo, prefaciou meu livro, e sobretudo você que nos prestigia aqui essa noite. E essa noite vai ser um pouco diferente, eu não tenho convidado essa noite, de propósito, até porque eu quero compartilhar com vocês um conteúdo que eu fiz recentemente para um evento lá em Brasília. Eu estive em Brasília num evento de uma empresa que estava cuidando da questão dos novos softwares para cuidar dos cybercrimes. Muito embora tenham muitas tecnologias aí à disposição das empresas, foi percebido que há uma carência das pessoas naquilo que diz respeito à segurança como estilo de vida, segurança como valor. Eu fui chamado para esse evento, onde tinham muitas autoridades da área governamental, da área das empresas. Foi um conjunto de palestras e eu tive o privilégio de fazer essa palestra trabalhando um pouco esse tema, segurança como estilo de vida. E é essa palestra que eu vou compartilhar com vocês. É uma palestra de aproximadamente 30 minutos, onde nós trabalhamos toda essa parte conceitual dessa bandeira que defendemos, tanto o Roberto Costa como meu sócio, da Deforce Consultoria, como eu, de fazer as pessoas compreenderem segurança como valor, segurança como estilo de vida. Então vejam o conteúdo dessa palestra, compreendam a sua relação com aquilo que diz respeito à prevenção como uma grande arma de inteligência, e chegando ao final vocês terão aí, já vou adiantar, aquilo que diz respeito à blindagem das informações. A minha grande preocupação nesse século que nós já estamos aqui, no século XXI, é a cada vez mais frequente utilização das informações por parte dos criminosos para poder nos afetar. Então, fica aí com esse conteúdo e ao final a gente volta para falar um pouquinho mais. Agora é com vocês e a reprodução dessa palestra que foi feita lá em Brasília. Até já. Eu venho trabalhando com esse tema há muitos anos, desde a Polícia Militar. Quero agradecer a todos vocês aqui, antes de mais nada, por cederem um espaço nas respectivas agendas para estarem conosco aqui nesse dia de reflexão e de aprendizado. O tema que eu vou trabalhar com vocês hoje aqui é segurança como estilo de vida. Já me apresentaram aqui, eu faço questão de fazer um destaque. Essas são as obras que eu publiquei durante aí a minha carreira, mas em particular essa próxima aqui, esse livro Segurança como Estilo de Vida, tem duas mensagens importantes. A gente vem trabalhando essa ideia de segurança como estilo de vida a partir do entendimento que nós, brasileiros, em geral, somos pessoas muito pouco sensíveis ao tema segurança. Lamentavelmente, nessa trajetória de 42 anos que eu tenho na área de segurança, 30 anos na Polícia Militar e 12 já como especialista, consultor, comentarista e escritor, essa é a fotografia que eu tiro, exceto essa plateia que está aqui presente, que, como eu disse, cedeu um espaço da sua agenda para estar conosco hoje à tarde. E, em geral, as pessoas têm uma dificuldade de entender segurança como estilo de vida. Esse livro foi feito por mim e pelo meu sócio, a partir de situações de pessoas que vêm morar aqui no Brasil, os chamados expatriados, e aí a empresa muitas vezes ajuda a alugar uma casa, ajuda a arrumar uma escola para o filho, e nos contrata para bater um papo, explicar como que acontece a questão da segurança aqui no Brasil. De tanto fazer esse tipo de trabalho, um dia nós tivemos a ideia de entregar um material para esses expatriados, e aí pegamos todos os nossos pensamentos, os nossos textos publicados, e acabamos fazendo um livro. Mandamos para a editora, e a editora veio com essa proposta de capa,
e com esse formato. Pode perceber que a proposta de capa é um pouco psicodélica. Na época eu mesmo achei um pouco arrojada demais, mas o próprio editor trouxe um insight. Ele falou: Luca, vocês levam o tema segurança com uma leveza, que é legal fazer algo assim, bem colorido, uma coisa que seja atrativa para as pessoas. E o formato do livro também é diferente, de modo que ele fique numa mesinha de centro, fique num consultório, as pessoas tenham vontade de pegar. Acabou sendo num formato português e inglês, as pessoas que vêm para cá muitas vezes não dominam ainda o idioma, e ficou esse aspecto. E daí surgiu a ideia de falar de segurança como estilo de vida, e é esse o aspecto importante que eu vim trabalhar com vocês. De certa maneira, eu vou até retroceder um pouco aquilo que foi passado pelo nosso vice-presidente aqui da área comercial, que me antecedeu, que já deu para vocês aqui qual que é o caminho. Eu quero só voltar um pouquinho atrás, porque imagino que nesta plateia aqui presente, nós tenhamos aqui vários técnicos, especialistas, mas muitas vezes, pessoas que têm também o dever de convencer aqueles CEOs, aqueles presidentes, aqueles diretores ou tomadores de decisão em relação à importância do tema que aqui hoje à tarde será desenvolvido. Essa pergunta é uma pergunta retórica, não vou expor ao auditório a isso aqui. Mas se eu tivesse que fazer a pergunta para cada um de vocês aqui, vocês acham que segurança é prioridade? Levanta a mão sim ou não, não precisa levantar, é uma pergunta retórica. Eu imagino que se eu fizesse a pergunta curta e grossa, muitos levantariam a mão, e eu não estranharia isso. Afinal de contas, são pessoas que estão ligadas ao tema cibersegurança, estão no Security Day aqui da ISH. De alguma maneira, todos que estão aqui, no meu modo de ver, têm uma sensibilidade ao tema segurança. Então, não me causaria nenhum tipo de espécie muitos levantarem a mão e falar: para mim, segurança é prioridade. Mas eu devo dizer para vocês que segurança não pode ser prioridade. Por um único motivo: prioridade na vida da gente muda. Segurança é valor, e se é valor, é permanente. Talvez esse seja o primeiro ponto importante da reflexão que eu pretendo compartilhar com vocês aqui hoje. Segurança é permanente. Segurança não pode mudar no decorrer do tempo. Ela é um valor e por isso tem que ser permanente para a gente. Não é negociável nesse aspecto. E para poder confirmar esse pensamento, eu queria trazer algumas reflexões aqui para vocês a partir da minha experiência. E a primeira delas é que nós não podemos ter mais alguém que pense e haja da seguinte maneira: ora, eu pago os meus impostos e o governo e a polícia têm que cuidar de mim. Me refiro à polícia como os órgãos de segurança pública de uma maneira geral. Não vai funcionar, nem aqui no Brasil, nem na Suíça, nem na Noruega, nem na Finlândia, em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo o governo é onipotente e a polícia também, e também onipresente, ou seja, o governo não pode tudo e a polícia também, não, além de não poder tudo, também não está em todos os lugares. Onde eu quero chegar com essa frase com vocês aqui nessa apresentação? É importante que todos nós tenhamos consciência, como empresários, de que parte da segurança é sim nossa responsabilidade. Nós podemos sim exigir das autoridades do executivo, do legislativo, a melhoria da legislação e outras coisas mais. Mas nós não podemos fazer desse discurso um discurso que nos torna inertes ou insensíveis aos problemas que se avizinham e que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. A gente se adapta a muitas coisas, né? Eu costumo até fazer uma provocação quando eu falo de violência urbana, lá em São Paulo, a cidade que eu vivo, e eu faço para aquecer vocês aqui, eu falo: poxa, imaginem vocês agora, no próximo mês de junho, Dia dos Namorados, e você resolve de última hora pegar a sua companheira ou seu companheiro, marcar um restaurante, chegar no restaurante, 8 horas da noite, num restaurante em São Paulo, e falar: com licença, aqui uma mesa para 2. Qual a resposta que vocês vão ouvir? Ou melhor, a pergunta: tem reserva? Não. Então desculpa, meu amigo, não tem lugar. Afinal de contas, aqui moram 12 milhões de pessoas, não é só você que tem namorado, e nessa data aqui, os restaurantes ficam bem concorridos. A gente faz isso para viagens. Agora, mês de julho, quem pretende, eventualmente, por conta das férias escolares dos filhos, fazer uma viagem, já programou, já comprou, porque se não comprou até agora, já não vai encontrar mais.
A gente se adapta para trânsito, para passeios, para restaurantes. Por que com segurança a gente quer viver num país como o nosso e quer se comportar como se estivéssemos num outro cenário? Essa é a provocação. E a gente precisa, sim, portanto, ter sensibilidade com o tema segurança, sobretudo no tema que hoje nos traz aqui presentes, as questões de cibersegurança. Segurança é atitude. E o exemplo melhor que eu posso dar para todos vocês é a decisão que vocês tiveram de aceitar o convite da ISH hoje, nesse Security Day, para estar aqui conosco. Tomar uma atitude, deixar alguns compromissos, deixar alguns afazeres, deixar eventualmente até outras questões particulares para estar aqui hoje. Isso é um exemplo de atitude. E prevenção. Prevenção é inteligência. Nós queremos muito que as coisas não aconteçam. Eu vou explicar por que no decorrer da minha palestra e tenho certeza absoluta que esse tema será revisitado por aqueles que me sucederem aqui na tarde de hoje. Segurança é atitude, prevenção e inteligência. De certa maneira, nós queremos criar um cenário de modo que o agressor não nos escolha como alvo, ou se escolher, não tenha sucesso na sua empreitada. A isso chamamos de prevenção. Eu queria deixar muito claro aqui, isso vale para a vida da gente enquanto cidadão diante da violência urbana, e isso vale para a vida da gente também com relação às questões dos ataques cibernéticos. A gente vive numa cultura judaico-cristã, predominantemente judaico-cristã, que nos ensina e nos inclina muitas vezes, não estou fazendo nenhum juízo de valor, apenas uma reflexão superficial, de achar que todo mundo é bacana. Não é. Nem todo mundo está a fim de conviver, nem todo mundo está disposto a entender que seu direito termina onde começa o direito do outro, nem todo mundo está a fim de seguir as normas de convivência. Portanto, é fundamental que todos nós aqui aceitemos a realidade dura e crua dos fatos. Há pessoas que estão se preparando para poder causar prejuízos às outras pessoas. E aqui, no que diz respeito à área dos crimes cibernéticos, pode ter certeza, se a sua empresa não foi vítima ainda, ela um dia será, pelo menos alvo. Isso não tem como escapar dessa realidade. Então, é fundamental que todos nós passemos a entender que há pessoas que estão dispostas a caminhos tortuosos para alcançar seus objetivos escusos, nefastos e criminosos. E é por isso que a gente tem que entender a segurança como um estilo de vida, fazer com que nós todos passemos a incorporar algumas regras de conduta, e aqui eu me refiro às condutas pessoais de vocês contra a violência urbana, mas também às condutas e os procedimentos SLAs que as empresas têm. Para quê? Para evitar de ser vítima de um ataque, no caso, um ataque cibernético. Quando a gente passa a entender as regras, os bloqueios, os procedimentos de segurança como algo valoroso, a gente para de criticar e a gente passa a ser muito mais receptivo com as normas de segurança. Hoje, vindo de São Paulo para cá, eu sempre lembro que a aviação tem um grande legado para contribuir com todos nós, porque na aviação segurança é valor. Na aviação ninguém brinca com as regras de segurança. Um dia no Rio de Janeiro, voltando para São Paulo, pedi para antecipar meu voo. A moça falou, aguardo o final do embarque. Eu fiquei aguardando e percebi que a aeronave estava vazia. E aumentou a minha esperança de conseguir antecipar meu voo. Todos embarcaram, quando chegou a minha vez, ela falou, lamentavelmente, você não vai poder viajar, vai ficar para o seu voo mesmo. Eu falei, nossa, mas o voo está vazio. Ela falou, de fato está. Mas pelas condições climáticas, pela quantidade de combustível da aeronave, nós não podemos sequer colocar uma pessoa a mais. Agradeço a sua compreensão. Ponto final. A aviação tem muito a nos ensinar, e esse é o nosso desafio a todos nós, entender segurança como qualidade de vida. Para não ficar só no exemplo da aviação, vou dar um exemplo aqui da violência urbana, para quem vive numa cidade como São Paulo. Aqui eu sei que Brasília é um pouco mais tranquilo, mas em São Paulo, por exemplo, é uma regra clássica, quem mora numa casa, antes de entrar na sua casa, dá uma voltinha no quarteirão, para ver se não tem ninguém em atitude suspeita, de modo que você faça uma entrada na sua casa de forma segura. Isso é uma regrinha de segurança. Para quem é bem educado em segurança, para quem tem segurança como estilo de vida, isso é um investimento de 2 minutos na minha segurança. Para aquele cidadão de quinta categoria,
que acha que isso é uma regra chata, ele vai falar, pô, vou gastar 2 minutos dando uma volta no quarteirão? E aí a gente acaba percebendo por que algumas pessoas sofrem consequências e outras não, pela questão do preparo. Simples assim, gente. E o desafio aqui é entender segurança como qualidade de vida, como estilo de vida, a gente incorporar tudo que vai ser falado hoje aqui como uma espécie de algo que vai fazer parte da nossa vida, diante dos desafios, diante das ameaças que estão presentes aí, e todo mundo está sabendo que aquelas ameaças estão de fato presentes, né? Nessa frase que vocês estão vendo, mora a prevenção. Não é importante apenas o que o bandido leva, mas as consequências que ele deixa. Só para fazer um paralelo por analogia, quando uma pessoa é assaltada na rua e perdeu o relógio, o celular, o carro, uma correntinha, nos primeiros 5 minutos, a sensação que fica chateando é a sensação da perda patrimonial. Perdi meu relógio, meu celular, minha correntinha, uma carteira ou um carro. Passados 5 minutos, veio uma outra sensação muito pior, muito mais complexa, que é aquele trauma, aquele medo, aquela sensação de ter sido subjugado. Aquilo machuca. É essa sensação que é complicada. No tema de vocês aqui, como empresários, como pessoas da área de segurança da informação, a mesma coisa. Eventualmente, o dano de um ransomware ou alguma coisa nesse sentido vai ser pequeno diante de todas as outras consequências que podem advir de vocês sendo vítimas de uma situação, de uma ameaça que se tornou concreta em nível cibernético. Fica aí essa mensagem. Ainda para falar da cabeça do criminoso, eu queria aqui, apenas a título de curiosidade, faço questão sempre, porque a gente leva desses encontros aqui algumas oportunidades de falar, não só para vocês enquanto empresários, enquanto pessoas de segurança da informação, técnicos e especialistas, mas também como cidadãos que são. A gente tem aqui notícias boas e notícias ruins, né? A notícia boa é que notem que nós temos 4 perfis de criminosos clássicos. O criminoso com motivação ideológica, que a gente chama de terrorista, aqui no Brasil, pasmem todos vocês, um país gigantesco, um país continente, cercado de países problemáticos aqui, como é o caso da Colômbia, com as Farc, Sendero Luminoso e outros grupos, e nós não temos problema de terrorismo. É uma bênção. Já pararam para pensar nisso, gente? A nossa fronteira seca, a nossa fronteira molhada que ninguém fala, totalmente devassável, ou pouco vigiada, ou não vigiada como deveria ser, e nós passamos por uma Copa do Mundo, passamos por os Jogos Olímpicos, o que tivemos aqui de atentado terrorista? Então esse não é o nosso problema. Segundo tipo de criminoso, aconteceu agora, ou tem acontecido com frequência nos Estados Unidos, o sujeito perturbado mentalmente, ou com algum tipo de problema, é o criminoso que nós chamamos de uma orientação psicopatológica. Esse daí de vez em quando acontece, aqui também acontece, mas estatisticamente não é nosso problema, então vou pular também. Terceiro tipo de criminoso, esse o nome eu estou inventando, recentemente tem me causado uma certa preocupação, os chamados, como dizem os americanos, atiradores ativos, mas o nome já não é mais atual, porque nem sempre é um cara que vai fazer tiros, né, para poder matar, fazer um massacre, ou fazer uma matança, como aconteceu na escola, com uma arma de fogo, pode ser até com uma faca, pode até ser com um arco e flecha. Então o termo atual, o termo novo, chama agressores ativos. Esse tipo de problema tem acontecido de vez em quando. Tivemos um caso lá em São Paulo, causou problema para a gente, e eles não têm nenhum tipo de viés terrorista, não tem nada politicamente, não tem nada de religião, não são, muitas vezes, não tem nenhum tipo de problema psicológico, e dentro do plano que eles têm, vale o quê? Matar quem está por perto. No final, um se mata, um mata o outro, e depois, se eu tiver mais um, se mata, se suicida. Quando não, cria uma condição para a polícia fazer esse trabalho. E ele leva para o túmulo o motivo pelo qual ele fez aquela ação. Eu estou chamando de criminoso com motivação egocêntrica. Também não é o nosso problema aqui para a situação nossa desse evento de hoje. Onde eu quero chegar com esse aquecimento aqui, dentro da tipologia dos criminosos? Qual que é o grande objetivo dos ataques cibernéticos? Dinheiro, gente. Dinheiro. É dinheiro. A motivação é financeira. As empresas sofrerão
com a subtração dos seus dados, com a interrupção das suas atividades, e só terão isso de volta mediante o pagamento de resgate. Nesse slide eu falo aquilo que vale para a violência urbana e vale para qualquer circunstância relativa ao crime. Todo criminoso, ele quer atingir o objetivo dele. De que maneira? Com o menor risco. Portanto, por favor, enterrem essa frase comum que a gente ouve de vez em quando, que o criminoso não tem nada a perder. Isso é balela. Nenhum criminoso quer ser morto, nenhum criminoso quer ser preso, e nenhum criminoso quer deixar rastros que facilite a sua identificação posteriormente. A melhor equação para o criminoso é essa daqui: atingir o objetivo com o menor risco. Ora, se essa é a melhor equação para o criminoso, qual que é a medida que a gente vai dar de resposta? A nossa preocupação, a nossa forma de agir, a nossa metodologia de trabalho será sempre aumentar o risco do criminoso e diminuir as nossas vulnerabilidades, fechar as portas, fechar os buracos, não deixar com que as nossas vulnerabilidades sejam percebidas pelo criminoso. Quando nós temos baixo nível de vulnerabilidade e o agressor tem alto nível de risco para suportar ou para superar, o que ele vai fazer? Vai mudar de vida? Não vai mudar de vida, mas vai mudar de alvo, pode ter certeza. Nosso objetivo, portanto, nessa conversa minha aqui com vocês, e também nas que vão me suceder aqui, é essa daqui em tese: é criar um monte de obstáculos, um monte de barreiras. Quanto mais barreiras o criminoso tiver para poder tentar conseguir o objetivo dele, mais ele vai perceber que não está bacana, mais ele vai perceber que não vai dar jogo, e como eu disse, nós não vamos mudar a vida do sujeito, mas ele pode mudar de alvo, escolher outro alvo. Essa equaçãozinha aqui, ela é uma formação dos riscos, e aqui tem uma lição muito importante. Eu fui apresentado aqui como integrante do GAT, fiquei 11 anos da minha vida, sou fundador e fui comandante do GAT de São Paulo. O tema gerenciamento de crise veio para a minha vida, e obviamente quando a gente fala dos criminosos, eu devo falar também aqui de como acontece a situação de risco. E o grande problema que a gente tem é que normalmente muitas empresas, elas têm um foco importante aqui quando os riscos estão em materialização. Elas querem agir no momento que a coisa está acontecendo. Eu já vi muito disso. E algumas também, depois que tudo aconteceu, vai fazer uma revisão dos seus processos, dos seus métodos. O grande problema, e eu chamo a atenção de todos vocês aqui para essa sensibilidade, é atuar aqui, ó, nos sinais de alerta. E os sinais de alerta estão sendo dados para nós. O grande segredo do gerenciamento de crise é atuar antes que a crise aconteça. É criar toda essa estrutura de segurança, são essas barreiras que eu acabo de me referir, de modo que o sujeito não consiga sequer chegar perto da gente, ou ele nos perceba como um alvo quase que intransponível diante da sua vontade de agir. E aqui eu chamo a atenção para isso, né? Quando a gente começa a perceber os sinais de alerta, já é hora da gente agir. Esse é o grande segredo do gerenciamento de crise. Claro que devemos ter planos de contingência, a crise aconteceu, as barreiras não foram suficientes, temos que ter medidas para agir durante a crise e também depois, né, como resposta no gerenciamento de crise, as revisões dos nossos métodos de atuação, mas eu chamo a atenção sobretudo para aquilo que diz respeito a todo o aparato de prevenção e eventualmente até predição. Predição é aquilo que a gente consegue contemplar até de forma antecipada, né? Bem mais antecipada. Quais os riscos que as empresas podem sofrer? Eu quero fazer só uma pequena distinção, claro, aqui, como tem muitos empresários, muita gente aqui, como eu disse, técnico, especialistas, existe uma diferença entre problemas operacionais típicos e crise. Todas as empresas passam por problemas operacionais. Deu um problema no software, deu uma queda de energia, atrapalhou, mas são coisas que a gente consegue manejar. Faz parte do dia a dia. Nós temos as contingências que todos vocês já conhecem diante do ambiente, né, cibernético, vamos chamar assim. Agora, de vez em quando acontece alguma coisa que extrapola o limite. E aí, quando extrapola o limite, a gente chama de crise. E aqui, nesse momento, eu faço uma homenagem, até por estar em Brasília e eventualmente ter gente de governo aqui eu agradeço a presença, uma homenagem especial à nossa Polícia Federal, que em 1994 teve acesso
a doutrina de gerenciamento de crises na academia do FBI em Quantico, na Virgínia. Essa doutrina foi trazida para o Brasil, foi a partir daí que as polícias tiveram a chance de debruçar, aperfeiçoar ainda a nossa conduta em relação à crise. E ela trouxe, essa doutrina americana, o conceito de crise como sendo uma situação ou um evento crucial que exige uma resposta especial. Está claro para vocês, gente? Resposta especial é diferente da resposta dos problemas operacionais típicos que a gente está aí acostumado a lidar. A crise exige uma resposta especial, é diferente, é outro papo, é outra conversa, é um outro nível, a fim de assegurar uma solução aceitável. Na doutrina que veio dos Estados Unidos, ela era muito voltada a crises com reféns, que é a minha especialidade. A solução aceitável que está escrita na doutrina era preservar as vidas, aplicar a lei e restabelecer a ordem. Mas aqui a gente pode trazer um outro conceito para vocês, esse mais voltado ao mundo corporativo, que é de Haley. Esse aqui é uma derivação da doutrina de gerenciamento de crise, mais voltada ao ambiente das empresas. É uma situação prejudicial ou destruidora, grande magnitude, repentina, aguda. Percebam que no conceito ele traz essa questão diferenciada, que demanda uma resposta imediata, e vocês aqui hoje, essa tarde, ainda saberão de respostas D0, D+1, o que nós temos que fazer, né, nessas circunstâncias de crise, e que está fora das estruturas operacionais típicas, aquelas que eu me referi lá atrás, tá certo? Ficam aí dois conceitos para vocês refletirem sobre esse assunto. E que a gente pretende proteger quando nós temos a sensibilidade que a gente tem com a presença de vocês aqui, com um evento como esse da ISH Security Day, onde a gente está aqui para refletir sobre como nós vamos fazer para nos proteger das ameaças, dos crimes, dos cybercrimes e assim por diante. O que a gente pretende com isso? A gente pretende proteger a empresa e os seus serviços, a gente pretende proteger os valores da empresa, o valor agregado para os clientes, para os consumidores, para os usuários. Ontem mesmo, aliás, antes de ontem, eu estava dando uma palestra sobre roubo de carga, né, falando sobre gerenciamento de crise em roubo de carga lá em São Paulo, e foi levantado durante o momento, poxa, Luca, quando eu sou roubado, não é só a carga que me afeta, ou que foi subtraído a carga que era a minha responsabilidade, mas o meu cliente vai ficar na mão, e o consumidor também vai ficar na mão. Olha só o impacto que isso causa nessa cadeia, né, que envolve aí tantos fornecedores, a transportadora, enfim, até chegar ao cliente final e o consumidor na ponta. Todo mundo sofre com isso. Então, quando a gente fala aqui do valor agregado para os clientes, consumidores e usuários, é nesse sentido. O retorno do acionista, que é importante, o sujeito aqui investe na empresa, ele quer, obviamente, que a empresa seja uma empresa de sucesso, que dê o retorno. Os interesses da comunidade, os interesses dos empregados até, quem consegue ficar sobrevivendo com os baques como esse, alguns baques como esse, de repente, tornam inviável a própria existência da empresa, não é brincadeira. E, sobretudo, também o interesse do país com uma visão muito maior. Chegando ao final da minha conversa aqui com vocês, e já mais uma vez agradecendo essa oportunidade, eu queria terminar antes com uma mensagem importante do tema que eu vim falar com vocês aqui. O tema é: blindem as suas informações. Eu queria que ficasse gravado, assim, seria um sonho para mim, que vocês levassem consigo essa ideia de que nós devemos blindar as nossas informações, blindar os nossos sistemas. Eu acho que tudo o que vai acontecer esta tarde aqui diz respeito a esse conceito final de blindar as nossas informações, blindar os nossos sistemas contra os ataques. E por último, eu encerro com uma frase de um pensador, uma frase que marca muito a minha vida, uma frase que marca aquilo que eu disse para vocês, da fase mais importante do gerenciamento de crise, que são os pensamentos antes que a crise aconteça. A frase é: prever para prover. Agora é a hora de nós levarmos nosso pensamento para aquilo que são as tendências que estão apontando e tomar as medidas agora para fechar as nossas portas. Agradeço muito essa oportunidade de poder, em rápidas palavras, compartilhar com vocês um pouco dessa visão de segurança como estilo de vida, trazer um pouco desses aspectos que podem, de forma
convergir com aquilo que é a natureza do nosso evento. Muito obrigado pela presença. Bem, chegamos ao final de mais um Linha de Frente. Espero que vocês tenham curtido um pouco desse conteúdo, essa bandeira que a gente defende aqui. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Vou deixar de nominar as pessoas que estão aqui presentes na live, mas muito obrigado pela presença de vocês e obrigado também àqueles que vão assistir a live posteriormente, porque ela fica gravada como todas as lives do Linha de Frente. Vejo vocês na próxima quarta-feira em mais um Linha de Frente. Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo e levem também, ajudem todos nós a empunhar essa bandeira de passar a mensagem de segurança como um estilo de vida. Quem pensa assim, a vida melhora. Forte abraço, força e honra, até a próxima quarta-feira em mais um Linha de Frente.